Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, e nessa aula aqui a gente vai fazer uma manutenção de esmaltação em gel, que seria remover o esmalte em gel antigo, fazer a preparação, fazer a cuticulagem e aplicar uma esmaltação em gel nova, tá? E eu vou fazer francesinha. Essa unha dela que tem mais de 30 dias, vocês podem ver que estava intacta, zero descolamento e zero infiltração. Esse vídeo aqui não é a aula original do meu curso, tá gente? Lá no curso eu coloco a aula com visualização privilegiada, então eu gravo com a câmera ali em cima do aspirador, tá? Aqui é só uma demonstração mesmo, por isso que eu gravo de perfil. Vou começar com a minha broca padrão, vocês sabem que eu só uso essa, né, pra remover, para acabamento e tudo mais, é sempre a mesma. Então é aquela douradinha da tarja vermelha. Vou começar simplesmente removendo o esmalte antigo, tá? Vou remover, né, daquela forma que a gente sabe que é a forma segura, quem é minha aluna já sabe também, que é removendo apenas o esmalte e permanecendo o gel base para não danificar essa lâmina. Então, vou fazer essa remoção bem com cuidado para não remover o gel base, né? Tem que ser bem delicado, mão firme, estável, mas não coloca força. É só para remover o esmalte, né? E não remover o gel base, senão você vai danificar a unha da cliente, né? Como eu falo, esse curso aqui não é sobre técnica, então você precisa dominar já as técnicas para vir aprender a redução de tempo em mesa, né? Então você precisa dominar uma remoção correta e sem danos, tá? Olha o tamanho que tava a unha dessa cliente. Na verdade, essa cliente é minha mãe, né? Nela, inclusive, eu não vou fazer cuticulagem com tesoura, tá? Porque ela não gosta da cutícula fundinha. Ela não gosta, ela gosta que tire assim só o normal mesmo, né? Porque ela tem medo que venha nascer mais pele, né? E vocês sabem como é. Então, devido a isso, eu não tiro a dela com tesoura, tá? Mas é a única pessoa que eu faço com alicate, porque eu não tenho domínio do alicate, eu não sei fazer muito bem. Inclusive, eu não sei fazer cutícula funda com alicate, por isso que ela gosta que eu tire. Vocês vão ver que eu tiro mais superficial, tá? Mas todas as minhas outras clientes só faço com tesoura. Então, eu vou removendo ali, ó. Vocês podem ver que a unha dela natural tá enorme, ela já usa esmaltação há muito tempo comigo, tá? Eu sempre troco dela de 30 em 30 também, a gente não mora juntas, né? Então ela não vem com muita frequência pra cá. Então eu faço a cada 30 a 35 dias. A unha dela tá super saudável, olha só, enorme, bem grossa. E de começo ela tinha dito pra eu manter o formato, pra eu não diminuir nem manter o formato, que é um formato arredondado, né? Porém, na metade do caminho ela decidiu fazer quadrada, tá? Então vocês vão perceber que eu não tô mexendo no formato agora, e eu vou mexer depois. É porque ela decidiu depois que queria deixar quadrada. Então essa mão eu não tô mexendo no formato agora por isso. Na outra mão, vocês vão ver que ao mesmo tempo que eu tiro o esmalte, eu já mexo no formato, tá? Porque daí eu já sabia que ela queria quadrada. Se não, agora eu já estaria fazendo o formato pra reduzir tempo, tá? Eu não ia mexer, como eu disse, porque ela não queria que mexesse, mas ela decidiu mexer, então vocês vão ver que daqui a pouco eu vou voltar diminuindo o formato, mas por certo, na técnica de redução de tempo, você já vai tirando o esmalte e já vai lixando o formato com essa mesma broca nessa mesma etapa. Isso te reduz muito tempo também, você não precisa ficar voltando lá no dedo, tá? Então, olha só, tô tirando aí do indicador, né? Vou terminar de tirar. Eu tiro 99% com a broca, aí os cantinhos ou perto da cutícula eu tiro depois quando eu for fazer o levantamento da cutícula com a broca diamantada, tá? Mas 99% eu tiro agora com essa broca aí mesmo, tá? Vocês vão ver que eu consigo tirar tudo. Fica um outro dedo, fica um cantinho, alguma coisa, que daí pra não lesionar a pele dela, aí eu faço com a diamantadinha. Que a broca diamantada eu já faço o levantamento de cutícula e preparação da lâmina, né? Tudo ao mesmo tempo também pra reduzir tempo. Então, olha só, tô indo pro último dedinho já. Já vou tirar desse dedo, tava bem crescido, gente, 30 dias cresce muito a unha, fica um espaço bem grande na área da cutícula, mas tem cliente que não se incomoda com isso, né? Até porque os benefícios da esmaltação em gel são muito maiores do que os malefícios, digamos assim, né? Os pontos negativos. Então, olha só, tô terminando essa remoção aqui, e daí vocês vão perceber que agora que eu vou mexer no formato e no tamanho, tá? Porque, como eu disse, foi nesse momento que ela me disse que ia querer sim mexer no formato, até então ela não queria. Então, eu vou terminar esse dedinho aqui, aí sim eu vou diminuir e deixar o formato quadrado já com a broca nessa unha e vou fazer a mesma coisa com as outras. Mas se eu já soubesse no começo, eu teria feito logo em seguida que remove a cor, já reduz o tamanho e já mete no formato, tá bom? Então, olha só, vou tirar o formatinho dela ali, aí sim já vamos para a próxima etapa. Então, eu faço o formato já na broca para adiantar, tá? Porque se você for diminuir na lixa manual, você vai ficar meia hora só para diminuir. Então, já reduz sempre o tamanho com a broca e já mexe o formato também sempre com a broca, tá? Isso aí te reduz uns 80% dessa etapa em si. Tá bom? Por isso que eu sempre falo, né? Redução de tempo é um contexto, não é um ato em si. São vários atos que você reduz um minutinho aqui, um minutinho ali, e no final você tem uma redução de tempo bem significativa, tá? Coloquei a broquinha ali na acetona, né? Porque eu vou usar ela de novo depois na outra mão e eu preciso que ela esteja limpa e eficiente. Peguei uma broca diamantada chama e agora eu vou fazer o levantamento da cutícula e ao mesmo tempo já vou preparar a lâmina ali na área do crescimento, tá?
Para baixo da área do crescimento, não precisa preparar, porque já tem gel base. Então, já tá preparado, já tá aderido. E, ai, Grazi, se tivesse infiltrado? Não deveria estar infiltrado, né? Porque pra gente que domina ali o procedimento, não pode ter infiltração e descolamento. Quem é minha aluna já sabe também essa preparação que não dá descolamento e infiltração. Porém, se você ainda não domina e tá tendo descolamento e infiltração, primeiro, tem que melhorar essa técnica, tá? Segundo, se tiver descolamento ou infiltração, aí precisa remover toda aquela parte, tá? E passar a broca diamantada e preparar novamente. Mas como o meu ali tá 100% aderido, não tem nenhuma infiltração e nenhum descolamento, então eu só vou preparar a região de crescimento da área da cutícula e a cutícula com a mesma broca, tá? Então eu levanto a cutícula e já deito um pouquinho a broca para encostar na lâmina e tirar o brilho daquela região ali. E alguns cantinhos que tem esmalte ali nas laterais, eu desço e tiro também já com essa broca para não machucar, tá? Gente, descolamento e infiltração é amadorismo, tá? Não é errado. Ninguém nasce sabendo, a gente tem o direito de errar no começo, mas isso é coisa de amador, tá? Se você já é uma profissional, você já trabalha, você já atende cliente, tem que saber fazer sem descolamento, sem infiltração, tá? Outra coisa, amador não atende cliente, tá? A gente não pode treinar na cliente se a gente não sabe fazer. Então, amador é para treinar em modelo ou treinar na própria mão. Se você já é profissional e faz descolamento e infiltração, você tá pecando aí, você vai queimar teu nome. Então, vamos se profissionalizar primeiro para depois atender cliente, tá, gente? Mesma coisa, um médico cirurgião plástico. Você não vê um médico treinando, né, no estágio, treinando em paciente vivo. Então, nem pode, né? É a mesma coisa unha. Gente, se você é amador, não pode trabalhar em cliente, tá? Vai acabar queimando o teu nome já de começo. Dei uma limpadinha ali no pozinho, né? Agora eu vou acertar o formato na lixa manual. Então, como eu tava falando ali, se você tem problema com descolamento e infiltração, tá errado sim. Tem que melhorar isso aí, tá? A gente tem que se profissionalizar. Se você tá cobrando, você não pode entregar uma unha com descolamento e infiltração, tá? Isso queima teu nome. Por isso que as clientes ficam de galho em galho, porque elas vão achar alguém que cobra o mesmo valor que você e não tem descolamento e infiltração, né? Então, é aí que vocês pecam. Ó, vou retirar a cutícula dela toda no alicate, porque como eu falei, ela não gosta de cutícula funda, tá? Vou fazer toda a cuticulagem, então, dessa mão, depois nós passamos para o próximo passo. Aqui eu faço igual no alongamento, então eu faço tudo que dá pra fazer até a camada do gel base. Quando chega na camada do gel base, eu sou obrigada a mandar a mão pra cabine, né? Então, daí pra adiantar, eu já vou pegando a outra mão, tá? Gente, o que eu tava falando ali do descolamento e infiltração, caso, né, vocês não dominem a técnica e quiserem aprender qual que é o meu método de preparação, né, que eu faço para o alongamento durar 30 dias sem descolamento, sem infiltração, ou esmaltação em gel. Na aula de preparação que eu ensino, tá? Vocês têm esse bônus aqui no curso. Eu trouxe para vocês essa aula aqui de bônus nesse curso, tá? É um bônus riquíssimo. Em outros cursos, o valor só nesse módulo, né, de preparação é bem mais alto do que vocês pagaram no curso inteiro aqui, tá? Então, é um bônus que eu trouxe para vocês. Então, só vocês correrem lá na aula de bônus que vocês vão ver todos os princípios da preparação que faz o alongamento e a esmaltação durar 30 dias sem descolamento, sem infiltração, tá? Tô terminando a cuticulagem aqui. Ela tava com bastante de cutícula, porque, né, foram 30 dias. Então, cresceu bastante a cutícula dela, tá? Por isso que a gente demora um pouquinho mais, né? Fazer com calma ali pra não beliscar, não machucar. Ainda mais que eu não domino alicate, tá? Eu não sei fazer uma cutícula boa. Admiro quem sabe, mas eu não sei. Nunca aprendi na minha vida a fazer uma cuticulagem com alicate. Eu faço, às vezes, a minha e faço a dela também, mas, né, não fica aquela perfeição, assim. Eu prefiro o meu resultado na tesoura, mas se ela não gosta, né, tudo certo. Então, ó, tô tirando ali, tinha bastante pele e fui bem com cuidado pra não machucar, que eu morro de medo de tirar bife das pessoas. Então, tô tirando ali, vou terminar isso ali, daí já vamos para a preparação, tá? A mão dela também em cima, não tem tanta, na região proximal ali, né, não tem tanta cutícula, sabe? Mas nas laterais, nos cantinhos, nos bolsos laterais, tem muita pele, aquela pele durinha, ressecadinha, sabe? Então, ali é bem satisfatório, a gente vê bastante pele saindo. Vou dar uma limpadinha aqui, e agora eu vou vir com o gel base. Hoje eu vou pegar o da Risa, tá? Mas não tenho muita regra, não tenho muito apego, tá? Uso qualquer um, todos dão certo, desde que você tenha uma preparação mecânica bem feita, né? Bem executada, eficiente. Vou passar o gel base de forma fina e uniforme em todos os dedos, tá? Porque, mais uma vez, gente, a aderência, ela não tá relacionada à camada grossa de gel base.
A aderência, ela tá relacionada, ela tá diretamente ligada à preparação mecânica bem feita. Então, não, eu não uso camada grossa de gel base, até porque isso faz com que a esmaltação fique grossa. Aqui na minha cidade, né, eu sou conhecida por entregar uma esmaltação finíssima, que parece esmaltação tradicional, de tão fina que fica e dura, tá? E dura. E isso que eu lixo a ponta também e eu faço uma camada de gel base fina. Ó, mandei secar na cabine 60 segundinhos, agora com a mesma broca de acabamento eu venho removendo da outra mão enquanto isso, tá? Mesmo processo. Voltando a falar ali da esmaltação, a esmaltação em gel, a durabilidade dela está relacionada à preparação mecânica bem feita, igual eu ensino lá na aula de preparação, independente se você faz uma camada grossa ou fina de gel base, tá? Quem aí diz que precisa de blindagem ou precisa de camada grossa de gel base, tá usando isso de muleta, de desculpa porque não sabe fazer uma preparação bem feita e precisa colocar 1 kg de gel para durar. Claro que vai durar, né? Com 1 kg de gel em cima, com certeza. Agora, se você faz uma esmaltação com gel grosso, aí você não tem como agregar um valor alto no teu procedimento, porque fica assim o acabamento feio, tá? Pra ficar com o acabamento fininho, igual essa dali, ó, eu fiz uma camadinha bem fininha de gel base. O segredo é não remover ela na remoção, né? E sempre renovando ela ali, camadinha fina, a esmaltação fica bem fina, bem linda, e eu ainda lixo a pontinha, vocês vão ver no final, pra ficar um acabamento de primeira, tá? As minhas clientes são encantadas, tanto é que, né, eu cobro R$120 na esmaltação em gel, e eu tenho agenda lotadíssima, eu atendo em média de 300 a 310 clientes no mês, claro, né, migrando ali, intercalando entre alongamento, esmaltação, blindagem e tudo mais. Outra coisa, quem aí vende alongamento junto com a blindagem, porque se não fizer a blindagem não dura, né, que não sabe fazer, daí usa a desculpa de que precisa blindagem. Quem faz isso tá perdendo dinheiro, tá? Aqui no estúdio eu vendo só essa esmaltação aí que eu tô fazendo nela, 120. Se a pessoa quiser fazer blindagem por vontade própria, porque a unha dela em específico é quebradiça, eu faço, eu vendo esse produto, esse serviço, na verdade. Eu vendo, mas daí fica R$190. Tem algumas clientes que têm a unha muito fininha, que chega a parecer uma pele e não uma unha. Sabe aquelas unhas de papel que flexionam? Nesses casos eu ofereço a blindagem sim. Aí a gente faz uma estrutura, ela fica mais grossinha, mas eu ensino nivelamento, né? Nivelamento que faz ela ficar bem lisinha, bem bonita. Então ela fica um pouco mais grossa, mas ela fica nivelada, não fica ondulada, tá? Mas aí eu vendo a blindagem a R$190. Agora, você querer meter junto a blindagem com a esmaltação, porque não dura se fizer sem, é porque você não sabe fazer, tá? Desculpe a sinceridade, mas é isso. E tem como melhorar. Eu ensino lá na aula de preparação como que você vai fazer uma esmaltação bonita, fininha e que vai durar sim, tá? Vai durar sim. Tenho várias alunas que têm resultados impecáveis também nesse mesmo método que eu ensino, tá? Então é só fazer uma preparação bem feita, uma camada bem fininha, que a tua esmaltação vai ficar linda, 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 bem fininha, com a pontinha bem fininha também, porque a gente lixa a pontinha da esmaltação, tá? E quem não conhece, né, esse método de deixar a esmaltação fininha, né, fazer ela a pontinha bem fininha, vem comigo, que eu tenho um curso completo de esmaltação em gel de alto padrão, tá? O link tá lá na minha bio, quem tiver interesse, ou me chama no direct do Instagram que eu mando o link, tá? Então, ó, tô removendo aqui o último dedinho, tá? Vamos remover todo esse esmalte. E vocês viram que nessa mão aqui, conforme eu já ia removendo, eu já ia reduzindo o tamanho e fazendo o formato, porque daí eu já sabia que ela queria quadradinha, né? Então, é isso, ó. A gente já vai removendo o esmalte, com a mesma broca já reduz o tamanho, com a mesma broca já muda o formato dessa unha, tá? E ela tava com rosão bem pigmentado também, né? Mas tem que tirar com calma e com cuidado para não ter perigo de tirar o gel base. Se você tira o gel base, você tá lesionando a unha, tá? A única forma de garantir que a unha não foi lesionada é mantendo o gel base. Quem é minha aluna também já sabe, né? Até na remoção definitiva, a gente garante uma remoção sem danos nenhum na lâmina, por causa dessa técnica que a gente faz, tá? Enfim, né? Removemos o esmalte, já diminuímos o tamanho e já demos formato. Agora sim, estão todas as unhas com o tamanho e com formato. Já vou acertar o formatinho agora com a lixa manual, tá? Fazer isso em todos os dedinhos, né? Como eu falei, ela queria quadradinha. Mas assim, eu não foco muito agora, tá? Por quê? Agora eu só vou acertar mesmo pra eu poder fazer a francesinha. Se eu não fosse fazer a francesinha, eu nem ia fazer esse lixamento, tá, gente? Presta atenção aqui agora. Eu não faria esse ajuste agora com a lixa manual se eu não fosse fazer francesinha. Então era mais rápido ainda. A francesinha demora um pouco mais. Ó, vou levantar a cutícula dela, tá? E ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula, eu já faço a preparação da região do crescimento. Então você reduz tempo aí também, tá? Deita um pouquinho a broca pra lixar a unha e tirar o brilho.
Aí já faz a preparação. Voltando a falar do lixamento de ponta ali. Vocês viram que eu passei a lixar manual, tá? Mas se fosse cor sem francesinha, eu não ia lixar agora, tá? Porque você perde tempo lixando agora, sendo que no final a gente vai lixar de novo pra dar aquele acabamento premium, tá? Então, como eu lixei agora, é só porque eu quero fazer a francesinha. Então, a minha guia da francesinha é a ponta reta, né? Se eu tiver com a ponta torta, cortada por broca, eu não consigo ter uma guia, um gabarito pra fazer a francesinha reta. Só por isso que eu fiz agora aquela passadinha de lixa manual, tá? Mas se fosse cor normal, não teria passado. Ó, eu fiz toda a cuticulagem ali, o levantamento da cutícula pro lado direito primeiro. Agora eu vou fazer todos os dedos pro lado esquerdo. Vocês viram? Então eu comecei fazendo direito, nos 5 dedos. Agora eu virei a rotação uma vez só e faço esquerdo, tá? Não fico trocando de rotação em todo o dedo, porque você perde muito tempo nisso, tá? Voltando ali a falar da pontinha, gente, todas as minhas esmaltações eu lixo no final, tá? E passo a broca por baixo pra tirar a pontinha, né? E pra deixar a pontinha bem fininha. É isso que fica aparecendo, né? Dando um aspecto de unha de esmalte tradicional, tá? Fininho, bonito na lâmina. É por isso, tá? E não vai dar descolamento se você fizer isso, mas se você fizer uma preparação bem feita. Agora, se você fizer uma preparação bem meia boca, aí sim, daí não dá pra lixar a pontinha mesmo, porque descola tudo, tá? Olha só, agora eu vou fazer a cuticulagem, né, desses 5 dedinhos, bati sem querer no relógio ali, mas já arrumei. Estamos com 20 horas e 39 minutos. Ó, tô tirando a cutícula bem certinho ali, né? Como eu falei, ela não gosta muito profunda, então eu tiro o que tem que tirar. Não é uma tiragem superficial, não, é uma tiragem mais profundinha assim. Eu tiro tudo que tiver de pele, né? Porém, eu não faço aquela cava profunda, sabe? Que eu faria com a tesoura, porque ela não gosta assim. Ela gosta que deixe um pouquinho ali a subcutícula, né? Porque ela tem medo que se você fizer isso vai nascer mais pele. Então, cada individualidade de cada cliente, né, gente? A gente respeita. Eu tenho cliente no estúdio que nem tira a cutícula, que só vem pra eu fazer a esmaltação. Fica afastado? Fica, né? Fazer o quê? Mas se é o gosto dela e ela tá me pagando pra fazer isso, é isso que eu vou fazer, né? Eu coloco o gosto dela na frente do meu. Eu não acho que fica legal, mas se pra ela tá bom, pra mim tá melhor ainda. Tá? Então, tem clientes que não fazem, nem encosto na cutícula, não afasto, nada, sabe? Eu só tiro o esmalte e aplico outro esmalte, que é o gosto da cliente, a gente tem que respeitar, tá? Ó, vocês estão vendo que tá saindo bastante de pele, tá? Como eu falei, né? Ela tinha 30 dias que ela não vinha, então a cutícula dela cresce bastante. Olha só, sai quase que inteirinho, mesmo sendo com um alicate. Vou retirar tudo com bastante de calma, tá? Pra não machucar, pra não tirar bife. Não dá pra tirar bife quando você trabalha com gel, né? Porque senão fica escorrendo sangue, vai interferir tudo na aderência, vai virar no que é aquilo, né? Então não dá, tá, gente? Não dá. É melhor deixar, então, pra tirar no final, caso você não tenha domínio de tirar a cutícula antes. Então, tira só o excesso antes, esmalta e depois lá no final tira o restante. Se você não tem domínio, faz assim. Agora, não tira bife pra não escorrer ali e depois não dar descolamento, infiltração por causa disso, tá? Ó, tô tirando ali toda a cutícula. Já estamos no último dedinho também, né? Já estamos finalizando aí, já vamos começar a etapa da esmaltação. Então, vou terminar aqui, já vou aplicar o gel base da Risa de novo em todos os dedinhos e já vamos poder começar a esmaltar essa unha. Como eu falei pra vocês antes também, eu vou fazer francesinha, tá? Essa francesinha é uma das esmaltações que eu mais faço aqui no estúdio, sai demais. Inclusive na minha mão, né? Quem me acompanha no Instagram deve lembrar, eu só faço essa francesinha. Aqui no estúdio é um surto, todo mundo gosta desse modelo, tá? Fica muito bonitinho mesmo. Ó, vou passar então o gel base em todos os dedos. A outra mão, enquanto isso, tá lá dentro da cabine, tá? Pede pra cliente deixar dentro da cabine, mesmo que já tenha dado os 60 segundos, né? Deu bem mais que 60 segundos, mas pede pra cliente deixar lá. Primeiro, pra não grudar pozinho colorido, porque a gente tá aqui removendo outra cor, né? A gente removeu essa aqui, então, pra não voar pó. Segundo, pra ela não encostar na roupa, não encostar, né, em outros lugares e grudar pelo ali, porque o gel base é grudento, a gente sabe, né? Tem camada de inibição. Então, sempre acontece da cliente encostar na roupa, encostar no rosto, na base, enfim, e na maquiagem, né? Então, pra isso não acontecer, eu peço pra elas deixarem na cabine até que eu termine outra mão. Peguei ali uma base, tá? Uma base cor, um renda rosado, tipo um rosadinho, um nude, tá? Um nude. Essa base, antes que vocês me perguntem onde é que eu comprei, eu não compro, tá? Eu faço ela. Eu pego o gel clear, né? Gel base clear e acrescento umas gotinhas de branco, nude e vou acrescentando até que eu acho que ficou bom, tá? Tô passando ali na mão dela, né? Essa cor. Eu gosto desses tonzinhos assim e eu faço renda assim também, da mesma forma que eu faço renda que eu expliquei pra vocês na outra aula.
eu coloco o gel clear, né, e vou acrescentando a gotinha. Mas caso vocês tenham interesse em comprar essa cor pronta, né, eu tenho para revenda também, só me pedirem o link que eu deixo para vocês ali, tá? Quem tiver interesse, comenta aqui abaixo. Se eu ver que vocês têm interesse, aí eu deixo o link, tá? Outra coisa, podem reparar que nesse momento eu apliquei nos 4 dedos, tá, gente? O dedão eu sempre faço separado, porque se ele for dessa forma que ele tá agora, se ele for na cabine, primeiro, ele escorre tudo pra lateral e fica o esmalte gordinho. Segundo, dá descolamento, porque a cabine não tem luz nas laterais, então não seca direito na lateral dele, tá? Então, eu faço os 4 sempre, viro pra baixo, vocês estão vendo ali, pra centralizar o gel, a gravidade agir a nosso favor e eu não precisar ficar ali pincelando a unha dela. Então, eu não perco tempo pincelando, eu passo mesmo, digamos assim, de qualquer jeito, e viro a mão dela para baixo para o produto centralizar e deixo assim. Enquanto a gravidade age a meu favor, eu faço a outra mão. Então, eu não fico pincelando, por isso que eu não perco tempo, tá? Fiz os 4 primeiros, vou secar, depois eu faço o dedão separado e o dedão vai bem retinho na cabine. Pra não acontecer aquilo que eu falei, pra não ficar gordinho o gel na lateral e pra ele não ter descolamento na lateral por falta de pegar luz, tá? Ó, enquanto a outra mão tá agindo lá, tá centralizando, uniformizando, né? Trabalho que eu teria pincelando, ó. Pedi pra ela pra eu conferir, tava bom, mandei pra cabine 60 segundos. Enquanto isso eu termino essa mão aqui, tá? Então, programei lá 60 segundinhos, agora eu tô pincelando essa mão aqui, mas não faço aquele capricho, tá? Eu só dou uma pincelada pra espalhar o produto e quem faz o nivelamento é a própria gravidade pra mim, tá bom? Então, ó, pincelei ali, uniformizei um pouquinho, né? Ficou algumas marquinhas do pincel e tudo bem. Quando eu virar pra baixo, ele vai se centralizar sozinho e vai ficar perfeito. Olha só, virei pra baixo. Agora o produtinho tá centralizando, vocês vão ver que vai ficar bem perfeitinho. A outra mão já secou os 60 segundinhos, vou deixar essa do ladinho ali uniformizando. Agora eu vou fazer o dedão dessa mão aqui, tá? Da mesma forma eu vou pincelar esse dedo, então, só espalhar o produto, né? Vocês vão ver que não vai ficar muito uniforme, mas eu vou virar pra baixo também e ele vai uniformizar quando eu virar pra baixo, tá? Então, ó, depositei, né? Tem que ter um produtinho, uma quantidade boa de produto ali também, senão ele não uniformiza, tá? Que o que uniformiza é o peso do esmalte do produto mais gravidade, tá? Virei a outra mão, ó, tava boa já, então mandei pra cabine 60 segundinhos, enquanto o dedão continua ali uniformizando, tá? Quando terminar de uniformizar o dedão, eu coloco ele sozinho e retinho na cabine. Dessa forma assim, ó, pra não escorrer pra lateral e pra não ficar sem secar direito na lateral também, tá? Gente, a cabine só tem luz em cima, tá? Olha só, peguei um esmalte branco e uma almofadinha, né? Aqueles carimbinhos de fazer francesinha. Eu só faço francesinha no carimbo, desde as curvadas, né, a sorriso, até essas retinhas. Não sei se todo mundo sabe fazer, mas nos meus cursos eu ensino como é que faz a sorriso também na almofadinha. É só ângulo, tá? Tem como. Mas nessa mão dela, com uma unha quadrada, eu vou fazer a retinha mesmo, tá? Ó, passei o nude também no dedão. Esse momento ela se atrapalhou um pouquinho, tá, gente? Às vezes acontece. Tem cliente que não consegue fazer, não tem tanta coordenação motora, tá? Então, nesse dedo aqui, eu pedi pra ela virar um pouquinho pra baixo e ajustei a mão dela. Porém, quando eu fui terminar ali de fazer as outras coisas, ela virou um pouco mais pro lado do dedo. Então, o gel concentrou mais numa lateral. Mas tá tudo bem. Depois vocês vão ver que eu vou lixar e eu vou corrigir. Ó, aí eu ajustei a mão dela, mas vocês vão ver que em algum momento ela vai torcer a mão. Então, o gel, ó, eu não percebi, eu não tinha percebido ao vivo, mas ela torcendo a mão. Tão vendo que ela girou a mão? Aquilo ali fez com que o esmalte ficasse torto, mas depois eu arrumo lixando. Tô fazendo a francesinha na direita, ó, já faço os 4 dedos, tá? Já faço os 4 numa pegada só, pra não perder tempo também. Então, só encosto ali, pego a francesinha. Quem não sabe trabalhar com carimbo também, eu ensino no meu curso, né? Tem tanto no desmaltação quanto... Ó, ela virou demais o dedo. Não apareceu no vídeo, mas ele ficou bem escorridinho um pouquinho pro lado, sabe? Pouca coisa. Ela não perceberia, cliente não percebe, mas a gente que é nail designer, que tem técnica, a gente percebe que não ficou legal. Mandei pra cabines da francesinha e aquela ali, ó, eu percebi que tinha ficado um pouquinho escorridinho. Mandei secar mesmo assim, porque não valia a pena corrigir agora, tá? Ia demorar muito. Então, prefiro mandar secar na cabine. Estratégia de redução de tempo também tem que ter quando acontece algum problema, algum erro, tá? E ali aconteceu um problema, um erro. Ó, eu tô, né, correndo o tempo normal, porque eu tava pensando em como é que eu ia solucionar. Preferi mandar pra cabine, tô aí passando mais o carimbinho pra outra mão, que eu vou fazer a francesinha na outra mão. Preferi mandar pra cabine porque eu acho que vai ser mais rápido eu corrigir aquilo seco do que ficar dançando com ele na unha molhado, tá? Então, ó, fiz a francesinha, né, o carimbinho no polegar. Vou mandar secar na cabine retinho assim, por 60 segundinhos também. Vou pegar a outra mão e já fazer a francesinha na outra mão também. Ó, aí dá pra ver que deu uma leve escorridinha, mas nada demais. Agora, olhando no vídeo, se fosse cliente, nunca ia perceber. A gente que percebe por ser perfeccionista, né? Enfim,
Fazendo a francesinha nos 4 aí, daí a gente vai levar a secar 60 segundinhos na cabine. Vocês viram que prático, gente? Poderia fazer correnda também, tá? Não precisaria ser esse nudezinho, mas ela gosta desse nudezinho. E aqui no meu estúdio é um sucesso a francesinha com esse fundo, tá? É um sucesso mesmo, gente. Eu faço demais. Pelo menos 1 ou 2 por dia dessa aí eu faço, tá? O pessoal gosta muito. Vou levar na cabine ali os 4, né? 60 segundinhos. Agora é só esperar a outra mão ficar pronta. Enquanto isso, eu tô passando o branquinho de novo. E agora, como não falta mais nada na outra mão, quando ela retornar, eu já vou passar o top coat. Dessa vez eu peguei um top coat da Majestic, tá? Também gosto, é bem bom. Não tenho muito apego, assim, com marca de top coat também, tá, gente? Eu gosto bastante da Daisy, mas também não é nada muito específico, tá? Eu uso os outros também. Tudo que eu recebo das outras marcas, né, pra testar, eu uso até o final, tá? Porque, né, quando você tem técnica correta, o produto não faz diferença, tá? Costuma mudar muito pouco de uma marca pra outra quando você aprende a técnica correta. É aquela coisa, depois que você aprende técnica, você trabalha com qualquer coisa, com o que tiver, né? Então, tô aplicando ali em todos os dedos, tá? Uniformizando bem, né? Esse produtinho também. Centraliza bem, estica bem ele, não encosta na pele de forma alguma para não ter descolamento e nem infiltração, tá? Não ter descolamento e infiltração também tá relacionado a não grudar nenhum produto na pele. É melhor ficar afastado do que próximo demais. Vou passar nessa mão também, depositei um pouquinho ali no do meio porque eu carreguei demais o meu pincel. Então, olha só. Agora eu vou espalhar em todos os 4 dedinhos também. Esqueci de fazer a francesinha no dedão dessa, mas é porque eu vou ter que consertar ele também depois. Então, eu vou deixar pronto esses 4, seco já esses 4, porque quando eu for lixar o dedão, vai sair pó, tá? Vai sair pó e o pó pode grudar nesses 4 se tiver só nessa cor de fundo, porque eles têm camada de inibição, né? Então, eu vou passar o top coat pra secar bem, pra quando eu for lixar o dedão, se cair pó aí, não vai grudar em nada, tá? Isso aí também é estratégia. Então, deixar prontinho esses 4 dedos, sem produto grudento, sem produto com goma, né? Com inibição, pra não grudar o pozinho quando eu for lixar, tá? Então, ó, vai secar o top coat desses 4, 60 segundinhos. Depois eu corrijo lá o dedão que deu probleminha que eu vou ter que lixar, tá? Estamos esperando, então, aqui secar a outra mão, ó, tô cuidando. Agora é só passar o top coat no dedão dessa e daí depois fazer o lixamento das pontas, tá? Tá quase pronto já dessa mão. Essa mão agora é mínimo detalhe, é só ajuste de acabamento mesmo. Então, vai levar lá na cabine 60 segundinhos, somente esse dedão, e já temos 8h49. Se fosse cor normal, eu já teria finalizado, né? Agora, a gente demorou ali um pouquinho a mais porque tinha as francesinhas, então tinha que secar as francesinhas separado, né? Então, foi 2, 4, 6, quase 7 minutos a mais só por causa das francesinhas. Se fosse cor lisa, já estaria finalizando, né? Então, vou pegar de volta ali o dedão, vou aplicar primeiro o branquinho da francesinha. Agora, olhando no vídeo, eu vi que não dá pra ver mesmo, que deu a bolinha do lado. Não dá pra ver, é só a gente que vê mesmo. Se for cliente, jamais ia perceber. Mas como perfeccionista que sou, né? Eu percebi na hora que ficou ali e eu vou lixar assim. Então, vocês vão ver que eu vou pegar a minha broquinha vermelha, né? A detarja vermelha, broca dourada, detarja vermelha, padrão. E vou dar uma lixadinha ali na lateral só pra tirar aquele gordinho que ficou. É uma barriguinha que ficou, sabe? Mínima coisa. Enfim, vou lixar aquela lateralzinha ali quando voltar da cabine. E já vou fazer os acabamentos de lateral e ponta, tá? Olha só, então já voltou da cabine e agora a gente vai dar só uma lixadinha naquela lateralzinha ali, só pra tirar aquela rebarbinha então que ficou, né, do gelzinho escorrido, da hora que ela se perdeu ali de virar o dedo. Isso tem que cuidar muito, gente. É um olho aqui, outro olho na mão da cliente e outro olho na cabine, porque elas colocam tudo errado. Colocam errado na cabine, viram errado quando é pra virar, você arruma, elas vão lá e torta a mão de novo. Meu Deus, é um parto, gente, mas faz parte. Faz parte, né? Um olho aqui, outro lá. Ó, passei o top coat ali, vou secar 60 segundinhos na cabine essa mão aqui, então, tá? Quer dizer, só o dedão, na verdade, né? Secar 60 segundinhos. Aí a gente já vai iniciar o lixamento de acabamento, tá? Pra quem me pergunta, gente, então, o valor desse procedimento aqui que eu fiz nela. Remoção de esmalte antigo, aplicação de esmalte novo, cuticulagem. R$120 aqui no estúdio, tá? R$120. E vamos ver ali, mas eu acho que eu vou levar meia hora. Se eu não me engano, né, no dia que eu fiz eu levei 29 minutos. Mas agora aqui editando, contando a hora que eu comecei e a hora que eu vou terminar, provavelmente vai dar 29 minutos. Nem 30 minutos não vai dar, tá, gente? Se fosse cor mesmo, sem francesinha, eu levaria menos. Provavelmente uns 24, 23 minutos, tá bom? Ó, iniciei lixando as pontinhas com a lixa manual, agora com a broca eu tiro a espessura e deixo
bem fininho, bem fininho, tá, gente? Vocês vão ver no vídeo final. Fica parecendo esmalte tradicional de tão fininho que fica. É isso que encanta os clientes. É por isso que eu brinco, né, que eu não tenho concorrente. É porque não adianta. Pode vir a pessoa cobrar metade do preço que eu cobro, minhas clientes não vão, porque elas sabem que não vão entregar como eu entrego. Então, elas preferem pagar mais e ter esse acabamento, tá? Isso é palavras delas, são palavras que elas falam pra mim. Então, eu sou muito grata, né? Agradeço muito, mas também tenho o meu mérito de entregar um acabamento de alto padrão, tá? Ó, tô passando hidratantezinho de cutícula, esperando a outra mão ficar pronta. Vou esperar a outra mão ficar pronta. Agora, eu vou lixar as pontinhas também com a lixa manual, tá? Fazer todo o lixamento ali manual das pontas e depois com a broquinha pra tirar a espessura e ficar bem fininha essa esmaltação em gel. Bem fininha, gente. Fica maravilhosa. Elas amam esse acabamento. E o melhor, não descasca. Vocês viram ali como é que ela retornou, né? Sem nenhum descascado, sem nenhuma infiltração. Ó, tô tirando o acabamento ali, fazendo o acabamento da ponta, tirando a espessura com a mesma broca. Também não mudo de broca. Eu uso 3 brocas, gente. Essa daí, que é a dourada com a tarja vermelha. Uma broca palito de tungstênio no alongamento, né? E uma broca chama diamantada para fazer as cuticulagens. Sempre. É sempre essas 3 brocas. Também ficar trocando muito de broca também te atrapalha, tá? Mas te atrapalha que ajuda. Quem quiser link desse trio, eu tenho lá na minha lista de materiais, tá? Se não me engano, é o primeiro e segundo link da lista de materiais é o trio dessas brocas, tá? São maravilhosas. Eu uso elas para tudo. E olha que eu já testei 1 milhão de broca. Tô passando aqui o hidratante de cutícula, então, na mão dela. E finalizamos com 29 minutos para fazer esse procedimento, tá? Vou mostrar o vídeo completo dessas unhas, como é que ficaram mais de pertinho, e vou deixar também uns retornos para vocês, para quem diz que não dura, né? Vou trazer alguns retorninhos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que retorna esses procedimentos aqui. Pelo vídeo também vocês conseguem ver a finurinha que fica essa esmaltação, olha só. Dá pra ver que fica parecendo esmalte tradicional, né? De tão fininho, gente. É esse acabamento que encanta elas, tá? Agora fiquem com os retornos. E eu trago esses resultados mesmo só para quem diz que não dura, né? Ou para quem duvida da técnica em si. Mas todos esses resultados aqui são esmaltação em gel em unha natural, tá? E os retornos que eu tenho diariamente, né? Aqui no estúdio, sempre tenho esses resultados assim. Raramente um caso ou outro que dá algum probleminha e tal, né? Ou quando a cliente que arranca tudo mesmo. Mas no geral é sempre assim. E isso nada mais é do que técnica.